Saudações rubro-negras! E aí, tá inscrito no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Tá esperando o quê? Se inscreva no canal, deixe o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos. É isso aí, vamos falar de Flamengo 2, São Paulo 0. Análise do primeiro e do segundo tempo. Tamo junto, simbora. No primeiro tempo, o Flamengo vai empatando com o São Paulo 0-0. Um primeiro tempo, assim, mentiroso, né? O Flamengo teve aí pelo menos 3 oportunidades aí de gols, sendo 2 defesas espetaculares do goleiro do São Paulo, o Rafael. Uma já no final, que um chute lindo do Wesley, né, que invadiu a área, cortou para a esquerda, bateu como manda o figurino e ele espalmou, né, desviou, bola rasteira difícil, ele foi buscar e tirou do gol que seria o gol do Flamengo, o primeiro gol. E depois, já nos acréscimos, teve uma chance também incrível, uma bola rolada para o meio da área no contra-ataque do Flamengo, uma transição ofensiva rápida com o Bruno Henrique pela esquerda, invade a área, cruza, o Plata vem chegando, bate, mas bate do lado, né? O goleiro já estava abatido e a bola caprichosamente não entra. E teve um chute também do Léo Ortiz, que havia dado 2 chutes de fora da área. O primeiro, ele chuta a bola aqui, com o goleiro espalma, ela bate na trave, bate na panturrilha do goleiro e não entra. Esse foi o resumo ofensivo do Flamengo, que encontrou muitas dificuldades contra um São Paulo da volta do Renan Crespo, que escalou 3 zagueiros, São Paulo jogando no 3-5-2, mas se defendendo com uma linha de 5 a primeira etapa, visivelmente jogando por uma bola. Não teve chances claras, a não ser por 2 besteiras lá na zaga, uma com o Rossi tentando sair jogando e a outra numa falha ali de comportamento do Léo Ortiz, mas nada que fosse colocar em risco o jogo para o Flamengo. O Flamengo está encontrando dificuldades, o Flamengo está melhor do que o São Paulo, foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo, com mais posse de bola, mas alguns jogadores, por essa dificuldade defensiva do São Paulo, tentaram o chute de fora da área. Eu acho que essa tem que ser a arma a ser usada, inclusive também nas bolas paradas, né? O Flamengo dificilmente, né, vai conseguir transpassar a linha defensiva do São Paulo, principalmente pelo corredor central. Vai ter que tentar abrir essa jogada, usar o expedimento do cruzamento ou um passe rasteiro para alguém que está invadindo a área. Senti falta do Arrascaeta mais presente na área, né, nesse jogo. O Flamengo está jogando no 4-2-3-1, entrou em campo com o Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, que saiu sentindo alguma coisa, entrou Ayrton Lucas e o Flamengo continuou ofensivo, São Paulo esperando, meio campo com o Jorginho e o Alan, e a linha de 3 com Plata, Arrascaeta e Luiz Araújo ali pela direita e o BH se movimentando mais. A história do primeiro tempo foi o BH se movimentando lá pela esquerda, pelo meio, né, às vezes invadindo a área. O Arrascaeta, que eu acho que tem que se movimentar mais, teve até uma oportunidade, mas a bola escapuliu do pé dele. Ele é interessante ali, invadindo a área, pisando na área pela qualidade que ele tem. O Flamengo foi domínio absoluto nessa primeira etapa e vamos ver agora no segundo tempo se o Felipe muda o jeito do Flamengo jogar. De repente é interessante baixar um pouco as linhas para atrair o São Paulo, que não quer perder esse jogo. Vamos comemorar até o empate, mas vamos aguardar aí a volta do segundo tempo. Bom, vamos falar agora do segundo tempo. O Flamengo continuou da mesma maneira da primeira etapa, ou seja, um time pressionante, como a turma gosta de falar, e pressionou mais ainda do que no primeiro tempo. Se na virada para o segundo, achei que a equipe fosse diminuir o ritmo, não. Voltaram com mais vontade, com muita movimentação ali na linha de ataque, com o Luiz Araújo, que fez uma bela partida hoje, né? Com o Bruno Henrique também, que fez uma grande partida taticamente, o próprio Plata, enfim. E o Flamengo martelou, São Paulo sempre naquela estratégia de recuar as suas linhas, e finalmente aos 17 minutos, né, o Luiz Araújo fez um gol, aliás, um gol não, né, fez um golaço. Lembrando que o Rafael tinha feito uma defesa anteriormente, numa cabeçada do Léo Pereira, e ele mais uma vez foi brilhante. O Rafael hoje estava numa tarde, noite inspiradíssima, mas o gol saiu. Saindo o gol, evidentemente, você obriga o São Paulo a se abrir um pouco mais. O Crespo fez algumas substituições, o Flamengo faz o gol aos 17 minutos com o Luiz Araújo, e evidentemente aos 25, 30 minutos a equipe dá uma recuada, dá uma segurada, né? Estrategicamente o Flamengo tem feito muito isso. O
Flamengo é um time que gosta de ter a posse de bola, mas quando consegue abrir o placar, minutos depois ele dá uma recuada, né? Mesmo assim, depois o Flamengo retomou a sua marcação alta, tentando encontrar aí dificuldades, impor dificuldades à defesa do São Paulo. Lembro hoje com 3 zagueiros e o Arboleta quase que entregou aí algumas horas. Enfim, o jogo ficou depois do gol, aos 30 minutos, a partir dos 30 minutos, um pouco mais igual, né? O Flamengo deu uma recuada, diminuiu a intensidade, já era esperado isso. É um jogo de risco, porque 1-0 não quer dizer muita coisa, você fica flertando ali muito com o empate, mas na verdade que efetivamente o São Paulo pouco fez na partida toda, né? Não assustou a meta ali do Rossi, né? Enfim, gostei muito desse segundo tempo do Flamengo, né? Aos 35 o Felipe faz as suas substituições por atacado, tira o Jorginho, o BH e o Arrascaeta já cansados, e coloca o De La Cruz, o Cebola e o Wallace Jan. O Cebolinha ainda muito mal, né? Não entrou bem, né? Com pouca intensidade, mas a substituição estratégica para reoxigenar a equipe, que o São Paulo também tinha feito as suas substituições, né? Colocando principalmente o Ferreirinha lá pela esquerda. Enfim, uma notícia triste, né? Que infelizmente o Ayrton Lucas, aos 5 minutos, né? O Alexandre já tinha saído, né, no primeiro tempo, no início também, sentindo musculatura, e aos 5 minutos do segundo tempo, numa dividida ali com o Enzo, o Ayrton Lucas teve um ferimento muito sério na canela, graças a Deus não houve fratura, mas abriu um corte muito grande, quase 10 centímetros, saiu chorando de campo. Entrou o Varela, e o Varela fez uma partida muito tranquila, mais uma vez ali pela lateral esquerda, né? A tônica do segundo tempo foi um pouco parecida com a do primeiro tempo. São Paulo até se assanhou a partir dos 30 minutos. O São Paulo fazia uma marcação interessante, onde estava o jogador do Flamengo, eles povoavam, né? Uma marcação por zona, que a gente chama. Mas o Flamengo conseguiu, através do seu dinamismo ofensivo, as suas transições ofensivas mais rápidas, conseguiu, de certa forma, encontrar os espaços. E aí, finalmente, fomos agraciados, já na prorrogação, né? Já nos acréscimos, com uma subida lá do Flamengo. São Paulo já estava bem cansado, e uma jogada que começa aí com Plata, coloca na direita para o Luiz Araújo, já invadindo a área, ele dá um corte seco, bate cruzado, o Rafael finalmente espalma, né, e sobra para quem? Quem que estava entrando na área? O iluminado. O Wallace Jan vai e fecha aí aos 51 minutos de jogo, 2-0 para o Flamengo. Enfim, o Flamengo fez uma boa partida, não podemos cobrar falta de vontade da equipe, houve intensidade na maior parte do jogo, claro que 90 minutos ninguém consegue. O Flamengo, como eu sempre costumo falar, meus amigos, é um time difícil de ser vencido. Para o adversário vencer o Flamengo aqui no Brasil, na América do Sul, ele vai ter que estar com ter feito uma partida quase perfeita, porque é um time chato de se ganhar, é um time equilibrado, é um time compactado. Hoje, uma coisa que me chamou a atenção positivamente, a transição ofensiva do time foi mais rápida, e isso demonstra que o time tá unido, né? Uns correndo pelos outros. Enfim, foi um resultado até injusto, porque no primeiro tempo o Flamengo teve aí, no Rafael, goleiro de São Paulo, 2 defesas espetaculares. Não seria nada demais se essa partida tivesse terminado 4-0, né? Então, fica aí o resumo da partida. Espero que vocês tenham gostado, né? Gols de Luiz Araújo, gol do Wallace Jan. Os destaques, na minha opinião, no jogo todo: Luiz Araújo, muito participativo, fez um golaço, participou indiretamente da jogada do segundo gol que sobrou para o Wallace Jan. O Plata fez uma partida taticamente excelente, fez uma partida espetacular, o Plata, taticamente falando. O Bruno Henrique também fez uma grande partida. O Jorginho fez uma partida com aquela tranquilidade de sempre. A Arrascaeta deu uma oscilada, né? O primeiro tempo dele foi até interessante. Eu só não gostei muito hoje da atuação do Léo Ortiz. Deu algumas vaciladas ali, não sei o que aconteceu com o Léo Ortiz hoje, mas ele não foi aquele Léo Ortiz que a gente conhece, sabe de recursos técnicos. Alguns erros técnicos do Léo Ortiz quase comprometeram aí a sua atuação de vez. Mas no todo o Flamengo foi muito bem, liderança na tabela do Brasileiro. É isso aí, galera. Olha, pedi a vocês, se inscreveu no canal Identidade Rubro-Negra, não? Então se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Valeu!